seu coração e você o conquistar. Eu vou plantar uns eucaliptos. Vou plantar uns eucaliptos. Bom dia para você! É manhã de segunda-feira, dia 17 de abril de 2017. Foi-se a Páscoa, rapaz, passou rápido. Ganhou muitos ovinhos, ô Jonas? Não? Papai e mãe não te deram ovinhos? Caramba! Pois é, eu estava aqui comentando uma coisa muito interessante. Sei lá o que acontece, mas enfim. Por exemplo, sexta-feira santa era dia daquele comer só peixe e não carne, é isso? É como prestar um jejum, alguma coisa, como disse o padre, se abster de algo que você gosta muito em função de um respeito a uma crença religiosa. Legal. Aí sexta-feira eu só comi peixe. Mas o que eu comi de peixe, rapaz, é isso que eu acho fantástico. A gente não come carne, mas sim top de peixe. Essas são as coisas desse mundo velho de Deus, né? Bom dia para você. Amanhã de segunda-feira estamos começando mais um Toda Manhã de uma semana que será curta novamente. Nós vamos ter mais 2 feriados em Rio do Sul. Um devido ao dia 15, que foi sábado, que o comércio ficou aberto. Vamos passar para o próximo sábado. E na sexta é dia 21, né? 21 também é feriado nacional. Então vamos ter 2 dias de feriado em Rio do Sul, sexta, sábado e domingo. O pessoal do comércio vai ter bastante tempo para descansar dessa vez, né? Botar as energias em dia. Então vai ser novamente uma semana curta, vai ser uma semana cortada aí pela um dia a menos para se fazer. Não, 2 dias, né? 2 dias. Dia útil, mais 2 dias de comércio, tá certo. Então vamos se apressar, vamos ficar ligados a essa semana. Bom dia para você, estamos começando Toda Manhã. Palmeiras perdeu, obrigado. Perdeu, levou um chocolate, obrigado. O Vasco foi campeão, obrigado. O futebol é realmente uma coisa incrível, né? Fantástica. Já a gente vai falar do futebol, mas nessa abertura do programa eu vou falar de um bebê terrorista. Você conhece algum bebê terrorista? Eu conheço. Conheço criança terrorista também. Tem criança que se deixar, explode a casa. E tem bebê terrorista também. Mas esse aqui foi uma história fantástica, gente. Um bebê britânico foi convocado pela Embaixada dos Estados Unidos em Londres para uma entrevista. Esse bebê aí, ó. A embaixada, ele queria ir para os Estados Unidos, esse bebê junto com a família. E aí o embaixador americano convocou ele para uma entrevista porque acharam que ele era terrorista. Deixa eu explicar. O avô dele, né, o avô do menino aí, o menino se chama Harvey Kenyon Kemms, de 3 meses. Ele estava pronto para viajar para Orlando, na Flórida, em suas primeiras férias do outro lado do oceano. No entanto, o avô dele, esse que está à direita dele, o Paul Kenyon, cometeu um erro no formulário para autorização de viagens. A Embaixada dos Estados Unidos exigiu a presença do bebê para uma entrevista que levou 10 horas. Eu não sei o que é mais estranho. Kenyon marcou o vô, né? Marcou um sim em vez de não na parte do formulário eletrônico de visto que traz a pergunta. Lá no formulário eletrônico, para ganhar o visto para os Estados Unidos, tem uma pergunta. Você está à procura de se engajar ou já se engajou em atividades terroristas, espionagem, sabotagem ou genocídios? Aí o avô disse que sim. O avô marcou sim. Sim, já participei de atentado terrorista, eu já sou bandido, sou sequestrador. Marcou sim em nome do neto de 3 meses. É claro que as autoridades chamaram o cara para uma entrevista, né? Sem saber que ele tinha apenas 3 meses. Eu não pude acreditar que eles não enxergavam que havia sido um erro genuíno e que um bebê de 3 meses não poderia fazer mal a ninguém, disse o avô de 62 anos. O bebê, obviamente, não está engajado em genocídio ou espionagem, mas ele já sabotou algumas sonecas, embora eu não tenha falado isso lá na embaixada. Harvey foi levado até a embaixada americana em Londres para um questionário com os oficiais. A jornada durou cerca de 10 horas, mais longa que o voo de Manchester até Orlando, que dura 9 horas e meia. Ele ficou mais tempo na embaixada resolvendo o pepino do que voando para os Estados Unidos. O Harvey estava ótimo na entrevista, não chorou em nenhum momento. Eu ia vesti-lo com um macacão laranja, mas acabei pensando melhor, disse o vô. O vô também é um sacana, né?
O vô também é um sacana. Mas enfim, gente, foi um erro bem caro, mas eu estava esperando que a Embaixada dos Estados Unidos iria perceber que esse erro foi um erro simples. Disse Kenyon, para depois acrescentar, se fosse você um terrorista, eu suspeito que você não iria marcar sim no formulário de qualquer forma. Tá certo, não ia, né? É uma pergunta idiota que tem no formulário. Você é terrorista? Quem é o idiota que vai responder sim, eu sou terrorista? Mas está lá o questionário e o avô respondeu sim para o neto e o neto teve que ficar de 3 meses, ficou 10 horas respondendo que não era terrorista. É claro que de vez em quando ele solta umas armas químicas à criança, né? Você já pegou fralda de criança cheia? Aquilo é arma química, gente. Aquilo é bomba. Jogar aquilo no meio de um povo, o povo cai duro, né? Mas, enfim, o menino conseguiu voltar e ir para Orlando. Bem, gente, o futebol brasileiro e o futebol mundial estão marcados por várias passagens negativas. É briga, sopapo, neguinho mentindo, fazendo de conta que levou uma porrada, cai no chão, outro faz de conta que levou uma rasteira para cavar um pênalti. É uma coisa bem nossa, até sul-americana, essa marra. Lá na Europa, na Europa, eles odeiam jogador marrento. E foi o que o Neymar sofreu no começo, porque eles diziam que era o cai-cai. Mas, enfim, quando você é muito honesto dentro do futebol, ou no esporte em geral, chama fair play, não é isso? Fair play é um gesto de honestidade. E aconteceu um gesto muito grande de honestidade que está viralizando, está todo mundo compartilhando e falando, olha, isso é legal no esporte. Deixa eu contar a história aqui, ó. O zagueiro São Paulino deu um exemplo no clássico contra o Corinthians, o primeiro do duelo da semifinal do Paulista. Em uma disputa de Rodrigo com Jô, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira entendeu que o corintiano havia acertado o goleiro Renan Ribeiro e mostrou o amarelo para o atacante, que já estava pendurado. Um gentleman, como definiu Rogério Ceni, o zagueiro Rodrigo Caio, ele é zagueiro Rodrigo Caio? É, né? Avisou o árbitro que não foi o corintiano que bateu no goleiro, que foi ele mesmo, o próprio zagueiro do São Paulo, que sem querer acertou o goleiro, o que fez o juiz voltar atrás na advertência. Vamos ver o lance? Solta lá. Ó, na disputa de bola, está lá o zagueiro e é o zagueiro que bate no goleiro. O juiz pensou que fosse o Jô, o atacante do Corinthians. E vai dar cartão amarelo para ele. Mas daí o Caio vai lá e fala, não foi ele não, foi eu que bati. Eu que bati, tá tudo certo. Ele já estava pendurado, se ganhasse mais um amarelo ia ser expulso, né? Então, olha, que legal, gente. Custa ser honesto? Olha de novo, ó. Vão disputar, ele faz a cobertura e bate no goleiro. Ele ia ficar de fora no próximo jogo, né? O Jô, né? Isso. Era o terceiro amarelo dele, na verdade. Que era o próximo jogo contra o próprio São Paulo, né? Exatamente isso. Se o Caio deixa como estava, ia tirar um jogador importante do Corinthians do próximo jogo. E ele foi extremamente honesto e falou, não, fui eu. Só quero registrar de como estava bonita a nossa cidade no último sábado, cheia, repleta, comércio vibrante. Muito, muito legal, Rio do Sul. Olha, sábado de manhã até 1 da tarde. Você viu, Rames? Você viu, Jonas? Ó, e eu tenho certeza que foi o Alto Vale inteiro assim, né? Todos os municípios da mesma forma. Ai, gente, oh Deus, né? Tomara que tudo dê certo nesse país, que a vida volte, que a indústria volte a crescer, que o comércio volte a crescer, que o dinheiro circule e as pessoas, né, voltem com os seus empregos e a gente vai em frente. Eu estava comentando hoje ali na rádio e é verdade isso. Vocês já pararam para já se deram conta que o Brasil vive o momento mais importante da sua história? É sério. Vamos falar que foi a independência de Portugal. Aquilo já era jogo de cartas marcadas, né? A independência tinha que acontecer de qualquer jeito. Foi descobrimento? Olha o que deu. Também não foi, né? Foram as revoluções, foram a ditadura, foi Getúlio. Não, gente, não. O momento mais especial da história do Brasil em todo o seu tempo é esse que nós estamos vivendo agora. Vai se falar muito disso ainda nos livros de história. Daqui a 15, 20, 30 anos, o que está acontecendo hoje vai ser muito comentado. É a grande chance do Brasil
começar a construir um país novo, hein? Preste atenção nisso. Operação Lava Jato, essas denúncias, os políticos todos que estão envolvidos, a maneira de se fazer política, a maneira de se financiar política, vai ter que mudar. E a nossa maneira de entender isso, viu, gente? Preste atenção, não é só os políticos que precisam mudar, não. Quem os elege somos nós. Quem vota neles somos nós. Essa dinheirama toda. Você já fez essa pergunta? Essa dinheirama toda de corrupção foi para onde? Não foi para financiar campanha? E como é que se financia a campanha? Para que se usa dinheiro em campanha? Você já fez essa pergunta? Hã? Alguém já fez essa pergunta? Para que se usa tanto dinheiro numa campanha? Para quê? Se todo o material de campanha, se todos os programas de rádio e televisão são controlados, para que se usa esse dinheiro todo? Alguém pode me responder? Aonde foi parar todo esse dinheiro de caixa 2 nas campanhas políticas? É fácil a resposta, né? No bolso de muita gente por aí. E não políticos, não empresários. Nossos bolsos. Nosso, da população, nós que votamos, somos nós que votamos. O dinheiro foi utilizado para comprar voto, gente. E aí a gente fica pegando no pé do cara, é você que tem que mudar, e eu não preciso mudar. Pense nisso, é a grande chance desse país mudar, hein? Legal. Vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer agora, esse artesanato foi feito com a Cris, do ateliê Glamour, só me falta meu glamour, né? Glamour, lá de Presidente Getúlio. É um ursinho da Emória. O que nós recebemos, gente, olha, o que nós recebemos de pedidos para repetir, apesar do pessoal ter acompanhado no Facebook, apesar de tudo, nós recebemos muitos pedidos para repetir esse artesanato lá da Cris do Ateliê Glamour. Então, realmente a pedidos, a gente vai repetir o artesanato lá de Getúlio com o ursinho. Você que queria, então, anota, fica atento e assiste aí. Oi, Chico. Oi, pessoal de casa. Então, hoje é segunda e é dia de artesanato. Eu vim até Presidente Getúlio e hoje a gente tem uma convidada especial e nova aí no programa, a Cris. Então, Cris, há quanto tempo já tá na área do artesanato? Eu tô há pouco tempo, faz mais ou menos uns 6 para 7 meses. Até comecei com a Vivi, que vocês já fizeram matéria, ela foi minha primeira professora, que me ensinou os panos de prato, esses mais de jeans, que é o que ela ensina. Comecei com ela que me ensinou tudo, sou grata a ela sabe disso. E dali eu fui começando. Eu trabalhava com o meu marido, fazia as coisas de feltro, que era à mão, e daí deixava lá na oficina. Então lá eles viam eu fazendo e me pediam. Tem a Sueli, lá da vidraçaria Getuliense também, que é bem minha amiga, ela que começou a fazer os pedidos, com um mobile de nome. E aí eu comecei a postar no meu Face, porque eu me orgulhava, nossa, eu que fiz. Começou e aí, como uma brincadeira isso, de não, nem pensava que eu ia um dia ter um ateliê, que eu ia viver disso aqui. E aí comecei a fazer e começaram a pedir, comecei a postar no Face, começaram a pedir. E aí eu disse, nossa, é isso aí que eu vou querer fazer. E me identifiquei, saí lá da oficina do meu marido, porque ele não dava conta de conciliar os dois, e tô aqui agora só com artesanato. E hoje você trabalha em que área dentro do artesanato? Um pouco de tudo, na verdade. A princípio era para fazer o mesmo segmento de reciclagem do jeans, a parte só de cozinha, até o ponto de que a minha prima Franciele, eles têm um grupo de mães aqui em Presidente Getúlio, que me pediram para fazer o ursinho da memória. Daí eu disse, opa, é isso daí, vamos tentar. Mas aí eu tava com medo de tentar fazer outras coisas, mas eu fui, botei a cara para bater, e daí é difícil alguma coisa que alguém me pede que eu não consigo fazer. Tudo vai se aprendendo. Tudo eu vou aprendendo, ou eu assisto um vídeo na internet, eu dou um jeito. As capas de caderneta comecei a fazer também, que era uma coisa diferente, que não era do meu ramo. E agora eu tô mais no ursinho da memória, que é o que tá o forte agora, que as mães são apaixonadas. É o que a gente vai ensinar pro pessoal de casa hoje. Isso. Então, Cris, o que é o ursinho da memória? Bom, o ursinho da memória é assim, eu preciso do tip-top do bebê, posso fazer o ursinho com tecido, com qualquer coisa, mas para ser o da memória tem que ser o tip-top, porque é justamente para isso, para te ter uma lembrança do teu bebê. Então, em vez de dar para outra pessoa ou de guardar,
tu joga lá no armário, tu não vê mais, eu pego o tip-top e transformo ele no ursinho. Aí a criança brinca ou põe lá no quarto para enfeitar, enquanto ainda é bebê, que não tem essa habilidade de brincar. E aí fica aquela lembrança daquele denguinho, sempre mata aquela saudade do bebê pequeno. Então tá, vamos começar o passo a passo? Isso. Então, eu pego o tip-top do bebê, esse aqui é da Alice, filha da Joyce, que tá aqui pra eu fazer. Aí o que eu vou fazer? Esse é o tip-top que ela me trouxe. Então eu vou virar ele do avesso, porque eu vou ter que passar o molde dele, certo? Então eu desviro ele, tudo. Aqui é um estudo, porque eu tenho que colocar todo o molde dele em cima, ver aonde que vai caber bem certinho. Se às vezes faltar tip-top, que o tip-top é pequeno, eu vou ter que ir atrás de um tecido que combine, que eu dê pra adaptar. Então eu vou pegar o molde, vamos... Normalmente tu trabalha com algum tamanho padrão? Não. P, M? Não. A mãe pode trazer o tamanho que quiser. Traz o tamanho que quiser. Normalmente o bracinho do tip-top eu uso para fazer o bracinho do ursinho, porque ele fica o mesmo tamanho. Aqui ele é pequeno, então já não dá. Aí eu tenho que ir adaptando, aqui vai dar o rosto, porque eu já deixo duplo. Como esse aqui eu tenho que fazer 2 vezes, que vai ter os 2 lados, aqui já tá duplo. Eu quase sempre uso ele assim, é difícil eu abrir o tip-top. Então aqui vai dar para eu fazer a parte da frente da cabeça. Eu risco, né, o molde certinho. Até o molde, se alguém precisar do modelo do molde, é só me pedir pelo Face, eu passo, né, não tem problema. No final a se gente alguém deixa quiser teu fazer, contato, tudo certinho, que daí quem quiser e tiver aí eu interesse de risco. fazer. Aqui eu sei pelo molde que é esse lado de cá que eu vou ter que unir. Então eu sempre marco porque às vezes confunde. Tu tá ali no pique de fazer, tu costura o lado errado. Que é o lado que vai ficar junto já no corpinho Isso, do urso, é isso? Isso. Aqui vamos supor, é o lado da frente. Que isso aqui é pra fazer essa parte da frente. Depois é que eu vou unir com a parte de trás. Assim eu faço todos eles. Eu vou encaixando, vou vendo qual que vai dar, qual que não vai dar. Sempre com o cuidado de a parte do estampado tem que caber a parte da frente do ursinho. Não vai caber, vai sobrar a orelha, ou isso aqui vai ficar de fora. O que eu faço? Eu pego um outro tecido, faço com o molde normal aqui, fora disso aqui, e esse aqui eu recorto. Eu recorto ele e depois eu aplico naquele tecido. Pra ele ter essa lembrança. Pra ter o bonito que é, vai ver, isso era do tip-top. Se eu consigo salvar a etiqueta, tudo eu coloco pra ficar igualzinho. Tem um retalho que eu fiz, né, só pra aqui onde, vamos supor que fosse o tip-top, então eu passo a costura, já posso deixar com a margem de costura porque o molde já tá maior, então eu costuro um pouquinho pra dentro. Eu gosto de usar essa tesoura de zigue-zague pra não desfiar, porque quando tem curva, tu vai desvirar, ele fica bonitinho. Vou desvirar esse aqui pra gente ter uma noção de como é que é. Pra gente ter uma ideia, essa peça é que parte? Esse é o braço, já vou desvirar pra gente poder entender melhor. Eu gosto de cortar sempre com cuidado pra não cortar a linha, né? E eu gosto de cortar ele... Porque daí tu já costura direto na peça? Às vezes eu corto, mas sempre corto assim, ó, né? Corto aonde que eu... vamos supor, aonde que eu... Só uma... A caneta, eu corto na caneta, porque eu posso costurar ele pro lado de dentro, não precisa deixar sobra. Porque tem vezes que eu vou ter que abrir o tip-top, depende como eu... Esse aqui é um caso de porque isso aqui eu posso usar, e esse aqui eu vou ter que recortar. Então eu abro ele todo na costura de overlock primeiro, nada de cortar ele assim, pra eu poder usar o máximo do tip-top possível. Aproveitar o tecido. Pra ficar mais realista. E normalmente, por exemplo, assim, a mãe dessa bebê aqui, a bebê já tem quanto tempo, sabe, mais ou menos? Elas te procuram quando a bebê já tá grande, quando os bebês ainda são pequenos? Tem uns, no caso da Alice, ela vai fazer, se eu não me engano, 8 meses agora. Daí, o tip-top deixou de servir, então ela já quis fazer, que era desse grupo de mães. Tem da Tamires, que foi um dos primeiros ali que eu fiz, que daí também ele já é maiorzinho um pouquinho. Da Clara, que agora também tem 7, 8 meses, mas já fiz pra maior também. E adulto já chegou a te procurar? Minha mãe deixou essa lembrança? Não, ainda não tive esse privilégio. Já tive de fazer gêmeos, que é ali de Birama, que também foi muito legal, muito melhor do que fazer foi fazer 2, mas a de adulto ainda não fiz. Aí tu desvira a peça, como tu cortou com esse aqui, vai ficar 100% aqui, eu passo com o ferro, pra ficar mais bonitinho, aqui tá amassadinho. Aqui, se tu olhar no recorte do braço, ele tem justamente porque daí a gente desvira depois e fecha com o... Enche ele. Encho. Aí, isso aqui pronto, eu vou virar tudo do direito. Assim eu vou fazer com todas as peças do molde, né? Todas as pecinhas do molde. Aí eu vou montar.
Eu vou montar a parte da frente com a de trás. Quando eu monto a frente com a trás, eu já boto a perninha no meio, para quando eu desvirar ela tá aqui fixa. E quando... Aí a cabeça. Antes de eu juntar a cabeça com o corpo, eu boto o narizinho, porque é mais fácil de trabalhar com agulha. E tu usa o que pra montar o nariz? Um botãozinho? É um botão que eu comprei na loja e eu passo ele ali com linha, porque eu acho que a linha é mais seguro. E sempre combinando com a cor do... Sempre. Aí essa boquinha eu faço o detalhe com a Com a linha. linha de bordado. Pode fazer ou não, é opcional, né? E o olhinho, eu colo ele com a cola pergaminho dos dois lados, tranquilo. Aí depois, por último, eu junto a cabeça com o corpinho. Sempre essa abertura das costas eu tenho que deixar, porque na hora de eu desvirar, ele vai estar assim quando eu vou juntar. Eu vou desvirar, eu vou precisar encher. E daí tu deixa várias aberturas Isso. em cada parte do Aonde corpo. tem esse recorte, que nem eu fiz aqui, ó, é tudo pra encher. O bracinho tá com o recorte pra encher, a perninha e as costas. Só a cabeça que não precisa, porque eu encho ela pelas costas. Cada parte vai ser enchida separada. Os primeiros que eu fazia era diferente. Eu enchia tudo e fazia ele com linha. Não sei se aqui vai dar pra ver, ó. Só que eu tenho medo que com o tempo brincar, a linha acaba arrebentando. Aí eu optei por... Quer dizer, a gente vai aprendendo. Tu vai fazendo e vai aprendendo. Aí eu optei por costurar, que fica uma coisa mais segura. Daí aqui, então a gente enche, vou encher um pra gente ter uma noção. Porque daí tu vai encher a perna, o braço e depois a barriguinha por último. E tu usa o que pra encher? Plumante, né? Tem Plumantezinho. alguma gramatura? Ele é Não, igual? não. Não tem muito segredo aqui. E, por exemplo, Pode assim, dá até- pra encher com algodão? Não. Dá, mas eu acho que se torna caro, né? No caso, daí até com retalho dá pra encher, só que não fica uma coisa 100%. Não fica que nem um ursinho Não, mesmo. não fica que nem um ursinho mesmo. Mas aqui tu enche. Quando tu pensa que não cabe mais, tu pode enfiar mais que ainda cabe. Pode encher Bem enchendo. bastante, bem enchendo mesmo. Porque quanto mais cheio, mais firme ele vai ficar, porque as crianças podem querer pra brincar ou coisa assim, e aí eles vão ficar bem firmes. É uma recordação mesmo, tanto Uma pra criança recordação. quanto pra mãe, né? Isso. Até a gente tinha comentado comigo que já teve crianças que se emocionaram ao receber ursinhos. Sim, teve. A minha menina até foi uma delas. Que ficou, ela é grudada com o ursinho, ele até tá detonado, tá ali, depois eu vou mostrar ele. Tá detonado de tanto que ela brinca, mas ela chegou a chorar assim de, ai, era meu, era minha roupinha. Daí ela chama de irmãozinho, tá usando a minha roupinha. E fica naquela brincadeira, né? Acaba fazendo parte da família. Sim, ela leva por tudo e brinca. Então aqui, aí eu pego uma agulha, linha, amarro, tem uma aqui que eu já tenho nó feito, faz o nozinho, e aqui é aquele ponto cego que a gente diz que depois não aparece a costura, né? Até aqui pode até encher mais se quiser, tá? Porque ele ainda tá meio molinho. No caso, o resto, tu acaba costurando na máquina. Isso, o resto tudo na máquina, Uhum, que nem só esse essa aqui parte. que foi o molde que eu fiz na máquina. Essa parte de finalizar. De finalizar tem que ser a mão, daí a gente fecha com o ponto invisível, né? Que é pra não aparecer a costura e fica bem perfeitinho. E assim depois eu vou encher a outra perninha, os outros bracinhos, tudo bem bonitinho pra... E a técnica pra encher todos eles é a mesma, tanto os braços quanto as pernas, Tudo. o corpinho, vai do mesmo jeito. Isso, quanto mais encher, mais bonito vai ficar. Quanto Mais mais gordinho, mais gordinho ele for, mais cheinho, mais bonitinho ele vai ficar. E ele fica bem como um ursinho mesmo, né? Fica, bem fofinho fica, mesmo. aham. Não, ele fica bem... Bem, a criança aproveita pra brincar mesmo. No caso, claro, tem gente que depois dá pra um parente, uma coisa assim, acaba doando as roupinhas. Mas quem tem guardado é uma lembrança bem legal, porque tu fica lá guardado e tu não vê, né? E assim tu aproveita Ó, aqui vai enchendo, ele já fica bem fechadinho. Aham, já nem aparece. E nem Não. aparece o Não, ponto, né? não vai aparecer o ponto. Aqui o plumante tá saindo um pouco fora. Mas se não, se eu faço com bastante tempo, aí eu vou empurrando e fico e luto com ele ali. Aqui depois a gente tira fora, ele fica invisível mesmo. Tá, então aqui eu finalizei, né? Eu fecho aqui o pontinho depois não aparece. Assim eu vou encher os outros bracinhos, o corpinho, enchi, pronto. Aí ele pronto vai ficar assim, que esse até eu trouxe ele hoje porque é o primeiro que eu fiz pra venda, que é o da Clara, que é uma priminha minha. Então foi o primeiro que eu fiz pra venda, fui lá, busquei, eu disse, me empresta pra eu levar pra Esse mostrar. foi então o da tua... a pessoa que te A pediu. pessoa que me pediu, isso. Aí foi um grupo de mães ali, eu fiz alguns, né? Aham. Mas a pessoa que me pediu, que confiou em mim pra fazer, foi a Franci, esse é o da Clarinha, o TikTok dela.
E foi o Ele é da mãe, mas ele acaba tendo um pedacinho teu ali. Sim, aham, nessa peça. sempre, né? Então ele depois de pronto fica assim, todo fofinho, enchidinho, Bem ursinho mesmo, bem né? ursinho. E esse aqui também é pra lá de especial, né, Cris? Esse é pra lá de especial porque é da minha pequena, da Ágata. E esse é todo esmilinguido. Pode ver que assim, ó, o molde eu fui fazendo ele à mão. Eu destruí um ursinho dela pra eu pegar o molde, destruí ele todo e daí eu fui fazendo o molde à mão e não dava certo, e não dava. Esse aqui foi o terceiro tip-top dela que eu estraguei. Daí foi o que mais pareceu um urso, mas as pernas dele, toda esmilinguida, não deu certo. De tanto ela brincar, ele até tá se rasgando aqui, mas esse foi o primeiro que saiu assim, olhei, é um ursinho, vai dar certo. É a partir daí que surgiu. Que daí surgiu da Clarinha e os outros todos que eu fiz. E esse aqui é da tua menina. É da minha menina, ela chorou, se emocionou quando viu, então tudo tem uma história. Por isso que eu amo, acho que da parte do artesanato que eu faço, o que eu mais amo é o ursinho da memória. Tanto as crianças quanto as mães ficam assim que, ai meu Deus, ficou lindo, ai era do meu pequeno, então elas se emocionam. Ele não é só um ursinho, não é só um trabalho de artesanato, ele passa sentimento. Esse aqui porque é da minha filha, eu fiz. Esse porque é da minha prima, eu fiz. Os dos gêmeos também, que eu achei o máximo quando eu vi pronto. Ficava com dó de entregar pro cliente. Acaba ficando um pouquinho Tem o do John, que também eu fiz, que é o primeiro tip-top da vida dele. Foi o primeiro que ele usou. Então não é um que deixou de servir, eu vou fazer só pra ter de lembrança. Não, a mãe queria porque era aquele. Então era especial pra mãe. Daí, quando eu fui entregar, aquilo passa aquela emoção, na verdade. Isso. Ver Então, a pessoa se emocionar. Então é muito gratificante. O ursinho da memória, do trabalho que eu faço, é um dos trabalhos mais gratificantes, é o ursinho da memória. Então, Cris, deixa o teu contato, se alguém quiser procurar pra te pedir os moldes, também vai que surgem encomendas pelo ursinho da memória, que é uma coisa pra contar histórias mesmo. Se alguém quiser os moldes, é só pedir pra mim pelo Face, eu tenho minha fanpage. Esse é Cris Voz, também tem a minha fanpage, que é Glamour Atelier. Ou daí também tem o meu contato, que é do celular, que é o 47992383717, falar comigo, quiser combinar pra vir aqui, às vezes a pessoa vai querer fazer sozinha, até dá pra fazer à mão também, tá? Só que é mais trabalhoso, se a pessoa às vezes quer fazer, eu dou uma ajuda. Qualquer coisa é só me procurar pelo Face, que é mais fácil de encontrar daí. Então, tá. Mandar um beijo pra alguém, mandar um beijo pra tua moça também, que queria muito estar aqui, Quero né, um beijo Chico? pra minha pequena, pra Agatha, que queria muito estar aqui, não deu. Vai que numa próxima, Chico, ela vai aí no programa aqui com a gente pra conhecer, porque ela tem o sonho de cantar na TV. Tem. Também quero agradecer muito a Franci, que é uma das pessoas que confiou no meu trabalho, que é o da Clarinha, e é os que me passou quase todos os outros ursinhos da memória, e ela trazia o tip-top e entregava pra mim, então ela me ajudou muito. Tenho que agradecer muito a minha sogra, Ana, que é costureira, tem as máquinas na casa dela, e muitas vezes eu ocupei das máquinas dela, e que também me deu dica de ponto, de não, assim tá aberto, assim tá fechado, então ela me ajudou muito. É uma equipe quase. É uma equipe. Então esses agradecimentos eu tenho que fazer, porque são pessoas que eu precisei pra chegar aqui. Então tá. Chico, a gente vai ficando por aqui. O ursinho da memória, eu particularmente me apaixonei. Acho que eu vou voltar aqui na Cris com um tip-top meu, que a minha mãe tem. Ah, que legal! Vai que a gente mostra de novo fazendo, talvez eu aprenda a fazer o meu. Muito legal. E a gente promete voltar aqui na Cris, porque ela me deu um monte de ideias legais, inclusive pra Páscoa. Então a gente vai ficando por aqui, até a próxima.